Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então, disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Senhor, abençoa-nos, Pai, não só com a leitura da palavra, mas também com a ministração da tua palavra nesta noite. Fala, Pai, ao nosso coração, da mesma forma que provavelmente o Senhor falou ao coração de Davi, quando ele entoou a Ti esse louvor, essa adoração, essa oração. Assim, Pai, te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Mas o Salmo de Davi, de vários salmos que nós já vimos aqui, mas um salmo de lamento, meus irmãos, como muitos outros salmos de Davi, mais um salmo em que ele se encontra atormentado, perturbado pela ação de um inimigo. Mas aqui especificamente não era qualquer inimigo. Esse inimigo era, talvez, porque o texto também não nos deixa claro, talvez fosse o inimigo da sua própria casa. Mas poderia ser também um inimigo que não era da sua casa, mas era um amigo íntimo que veio a ser desvendado como, na verdade, um inimigo. Assim, então, Davi, ele, mais uma vez, meus irmãos, ele se coloca no peso da balança da justiça. Mais uma vez, ele se coloca e coloca Deus entre ele e seu inimigo. E como ele fez em outros salmos, ele aqui de uma forma indireta, ele diz ao Senhor: Senhor, está aqui, estão me afrontando, estão me perseguindo, eu me coloco diante de Ti em oração como justo e espero do Senhor a sua resposta à afronta do meu adversário. Quando olhamos os salmos de Davi, meus irmãos, nós poderíamos até mesmo, com o pensamento do nosso século atual, com o pensamento
da nossa sociedade atual pensar: nossa, Davi é muito chorão. Davi é aquele tipo de sujeito que as pessoas chamam hoje do mimimi, né? Vive chorando, vive reclamando, vive dizendo que pessoas estão perseguindo ele, vive dizendo que é afrontado. Qualquer coisa que dizem a Davi, Davi se ofende. Davi já busca a Deus dizendo que tem um inimigo. Mas não, meus irmãos, Davi não era chorão, Davi não era um homem de mimimis, Davi era um homem que de fato, pela sua história, e também por conta do seu pecado, não o seu pecado com Batseba, mas o seu pecado contra a vida de Urias, porque o sangue de Urias foi um sangue derramado sobre a vida de Davi por toda a sua história, um sangue que nunca se apartou da família de Davi principalmente. Então Davi, mesmo naqueles momentos em que ele achava que teria paz, quando, por exemplo, ele veio a unificar Israel, que estava separada por conta de Saul, quando ele unificou, quando ele reinou soberano numa única Israel, ainda assim, meus irmãos, o sangue de Urias clamava sobre a vida da família e sobre a vida do próprio Davi. Assim então, ele de fato possuía muitos adversários. E aqui pergunta aos irmãos: quem de nós não possui adversários? Quem de nós nunca passou por uma afronta? Qual de nós nunca talvez tenha sido traído por um suposto amigo ou colega de trabalho? Que pensávamos ser alguém que gostava de nós, que nos ajudava, que era empenhado em nos ajudar no nosso trabalho, mas que no final das contas nós vimos que se tratava de um inimigo, de alguém que se utilizou de uma propensa bondade para se aproximar de nós, para nos conhecer de uma forma melhor, e até mesmo por conta de uma intimidade maior, conseguir reconhecer e identificar as nossas fraquezas, e aí então por trás, pelas nossas costas, nos atacar em nossas fraquezas. Quem, meus irmãos, nunca passou por isso? Nunca passou por isso na escola, nunca passou por isso numa faculdade, nunca passou por isso no trabalho, nunca passou por isso na própria casa, na própria família. Quem aqui, né, não tem aquela prima que não vai muito com a minha cara? Quem aqui não tem aquele primo que nunca gostou muito de jogar uma bola comigo? Quem aqui não tem, talvez uma tia, talvez alguém da família, um primo de terceiro grau, de segundo grau, que não tem uma certa afinidade por você, e que você sabe que, via de regra, está sempre ali falando algo contra a sua vida. Todos nós, meus irmãos, independente da família que viemos, todos nós, independente do trabalho que temos, todos nós, independente das amizades e também das inimizades que acabamos por colher até esse momento das nossas vidas, todos nós um dia passamos por um momento onde alguém nos traiu, onde alguém nos deu uma apunhalada pelas costas. E por que eu falo isso, meus irmãos? Porque, afinal de contas, o nosso relacionamento, ele não é um relacionamento perfeito. O nosso relacionamento, em que pese sermos homens e mulheres de Deus, mas o nosso relacionamento, meus irmãos, ainda carece de uma plena santidade, que é algo que hoje não é possível de obter, tendo em vista que ainda enfrentamos e militamos contra a nossa própria natureza adâmica. Pois hoje crentes, hoje membros de uma comunidade de fé, hoje, meus irmãos, imbuídos e fortalecidos em preservar as Escrituras e também reverberar as Escrituras nessa sociedade tão mal, tão ruim, traz a nós, meus irmãos, a certeza de que, de fato, não somos perfeitos, porque as Escrituras já dizem que nós somos pó. Quem aqui, por exemplo, nunca foi pego em algum momento falando mal de alguém? Porque isso também é uma forma de trair uma pessoa, ainda que ela não saiba. Então é nesse contexto que Davi vive. E num contexto, meus irmãos, muito pior do que nós, pois quem aqui teve
a autoridade e o poder de um rei de enviar uma pessoa para a frente de batalha para que ela fosse morta. Você já fez isso na sua vida? Creio que não, eu também não. Davi então tinha em suas mãos, mesmo com o perdão do Senhor, Davi tinha em suas mãos o sangue de Urias. E o sangue de Urias, meus irmãos, clamava pela vida de Davi. E eis que agora nós estamos diante de um novo salmo onde Davi lamenta o que? Alguma perda? Não, lamenta alguém próximo dele estar perseguindo ele. Quem poderia ser? Poderia ser Absalão, o seu próprio filho. Poderia ser o seu filho Absalão, que além de expulsá-lo do seu palácio, tomou o poder e ainda se deitou com as suas mulheres. Mas poderia ser também, por exemplo, o seu conselheiro fiel Aitofel, que lhe deu conselhos, não conselhos bons, mas conselhos para que ele, de certa forma, viesse a ser pego, preso e até mesmo morto. Davi então, meus irmãos, ele faz aquilo que nós já fizemos N vezes. Ou, repito, quem aqui nunca orou com um sentimento de mágoa no seu coração por ter sido traído por alguém? Quem aqui nunca dobrou o seu joelho com um sentimento de injustiça sobre a sua vida, porque em algum momento alguém do trabalho fez uma maldade e você está ali como um injustiçado diante daquela situação? Davi ora então pedindo ajuda de Deus contra os seus inimigos, principalmente, meus irmãos, em relação à traição de um amigo próximo, que traz sobre a vida e o coração de Davi a indignação e a tristeza. E repito, em sua história encontramos dois momentos em que Davi foi traído: seu filho Absalão e o seu conselheiro Aitofel. No entanto, meus irmãos, nós não podemos esquecer que os hinos de Davi também retratam sua biografia, pois não conhecemos só a história de Davi por aquilo que nos contam lá Samuel e Reis, mas conhecemos também a vida de Davi pelos seus salmos. Podemos observar claramente que Davi verdadeiramente era um homem segundo o coração de Deus, porque, meus irmãos, não há homem, não há mulher na face da terra que faça os louvores e as orações que Davi fez. Por mais comprometidos que sejam com o Senhor, por mais santos que possam ser diante do Pai, ainda assim, meus irmãos, quando nós olhamos para os salmos, nós vemos aqui, parece-nos que é o próprio Espírito que através de Davi ora e louva a Deus. Tamanha a perfeição. E para quem conhece um pouco da poesia hebraica, o Salmo é um livro poético, é uma poesia, meus irmãos, liricamente perfeita. Não há defeitos nos salmos. Isso é incrível para quem gosta de poesia hebraica. Retratam, portanto, a sua biografia, retratam, portanto, os momentos em que Davi passou por aflições, tristezas, alegrias, passou por momentos em que Deus verdadeiramente destruiu seus adversários e lhe concedeu a vitória, e até mesmo, como registra o Salmo 51, no momento em que ele traiu ao Senhor, ao se deitar com Batseba e ao mandar Urias para a morte, como retrata o Salmo 51. Portanto, meus irmãos, esta traição aqui descrita, ela certamente foi cometida por alguma pessoa. Esse não é um poema, um louvor abstrato, é algo real que aconteceu e que retrata a vida de Davi. Uma pessoa que pode até nem mesmo estar registrada nos livros históricos, pode não ser Absalão, pode não ser Aitofel, mas quando Davi diz que alguém íntimo dele, que ia à casa do Senhor com ele, que orava com ele, que louvava com ele, o traiu, é porque isso de fato aconteceu. A sua oração, portanto, meus irmãos, ela é verdadeira e expressa um momento em que ele está passando diante da opressão de um adversário. Olha o que ele diz nos versículos 1 a 3: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado
por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O salmista faz o que aqui? Ele clama, porque os seus inimigos o odeiam e querem destruí-lo. Não há, meus irmãos, piedade em seus adversários. E Davi, meus irmãos, era um homem sincero. Ele não era sincero só em relação aos seus inimigos, mas ele era sincero até mesmo em relação a ele. Quando ele diz lá no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Olha, os meus ossos estão me esmagando por causa do meu pecado. Davi não era um homem que passava borracha nos seus pecados e deixava para lá. Davi não era um homem, meus irmãos, que olhava para si, embora fosse um rei, embora fosse um grande general, ele não olhava para si e se considerava algo muito grande, não. Davi se considerava um homem comum, tão comum, que por várias vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, e ele disse, eu nunca tocarei na vida de um ungido. Davi, meus irmãos, é para nós o retrato do próprio Senhor Jesus. Não só isso, Davi, ele é então sincero na sua oração, quando ele demonstra, meus irmãos, todo o seu desespero, do versículo 4 ao versículo 8, eu vou ler só aqui o que ele diz no 4, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Você já teve seu coração estremecido por algo na sua vida, por alguma tribulação? Já teve algum momento, meus irmãos, terror de morte afligindo a sua alma, afligindo o seu coração? Expressões como estremece, terrores, temor, tremor, horror, vão definir exatamente aquilo que Davi está atravessando, a fúria dos seus inimigos. E, meus irmãos, a tribulação é tão grande que ele diz assim, se eu pudesse eu sumia. Quando ele diz assim, se eu pudesse, tivesse asas como de pomba, eu ia lá para o deserto e me escondia, ninguém me veria mais, nunca mais os meus adversários iriam me perseguir, porque eu poderia ter asas e com asas eu voaria e ninguém nunca mais me localizaria. Ele queria repouso, ainda que fosse em terra seca, ainda que fosse no deserto. Tamanho era o desespero de Davi, meus irmãos. Ele queria estar longe do vendaval da cidade, quando ele diz no versículo 8, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela, ou seja, do vendaval na terra e da fúria no mar, porque procela é uma tempestade forte no mar. Ele diz, tanto na terra, Senhor, quanto no mar, eu não tenho paz, eu não tenho sossego, porque os meus inimigos estão contra mim. Uma expressão bem dos nossos dias, meus irmãos, define o sentimento de Davi. Você já disse alguma vez assim, eu tinha vontade de sumir? Era o que Davi queria. Davi queria sumir do mapa. Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Davi então queria estar dentro desse ditado. Ele não queria mais ser visto, para nunca mais ser lembrado por ninguém, para ninguém mais ser perseguido, para ele não ser mais perseguido por ninguém. Assim, meus irmãos, o cantor, ele ora por livramento, esperando que os planos dos seus adversários sejam frustrados, esperando que a sua oração encontre o colo da misericórdia de Deus, perseguindo, meus irmãos, melhor dizendo, perseguindo a paz no Senhor, livrando-se dos sofrimentos impostos à sua vida. Ele não quer o arrependimento dos seus inimigos. Em nenhum momento Davi fala com Deus, Senhor, toca no coração deles, dá um pouquinho de bondade àquele coração, para que eles se arrependam de me perseguirem. Não, Davi não quer isso, meus irmãos. Davi quer a condenação deles, Davi quer a justiça de Deus. Ele deseja confusão para os seus adversários. Ele quer, meus irmãos, que eles não possam mais agir em conjunto contra ele, armando tentativas de destruí-lo. Assim como em Babel, esse é o desejo do salmista, que os seus inimigos sejam confundidos. Mas há um momento no Salmo, meus irmãos, que a dor aumenta. Os versículos 12 ao 15,
Davi então retrata para nós o porquê que a sua dor aumenta. Ele reclama que o principal inimigo dele era o seu amigo íntimo, aquele que adorava com ele na casa de Deus, e essa dor então se transforma agora numa vingança e no desejo pela morte de seu inimigo íntimo. Olhamos para isso, né, meus irmãos? E nos lembramos aqui dos salmos imprecatórios. Senhor, que tu venha atacar pedras na cabeça dos filhos dos meus inimigos, como ele diz em um dos salmos imprecatórios. Olhamos aqui, meus irmãos, esses detalhes, e Davi, de fato, Davi queria que Deus o vingasse, Davi queria que eles descessem a cova. Davi diz no versículo 15, a morte os assalte. E olha que coisa terrível, meus irmãos, e vivos desçam a cova. Davi não queria que eles fossem enterrados mortos, mas Davi queria que eles vivos fossem para a cova. Tamanho era o ódio, a sede de vingança de Davi contra esse seu inimigo, meus irmãos, muito provavelmente alguém muito, de fato, muito íntimo dele, porque há maldades nas suas moradas e no seu íntimo. Davi, meus irmãos, ele então transforma em vingança o seu desejo contra o seu inimigo, mas o seu clamor é de confiança. Ele sabe que a sua voz será ouvida por Deus e a sua salvação chegará. Ele sabe que as suas queixas, como foi em vários outros salmos já, as suas queixas chegarão aos ouvidos de Deus e o seu lamento será recompensado pela fidelidade de Deus. Fidelidade a quem? Fidelidade à imagem, à pessoa de Davi. Não só isso, meus irmãos, mas fidelidade a quem é justo, a quem é santo, a quem é filho de Deus. Seu antigo amigo e agora traidor rompeu a aliança de paz com Davi. Por fora, palavras brandas, mas o seu coração era fonte de guerra contra o salmista. Vamos caminhando para o fim. O que nós vamos ver, meus irmãos, aqui é Davi trazendo um reconforto para o seu coração. É Davi exaltando ao Senhor na sua confiança, é Davi demonstrando que ele confia em Deus, em que pese, meus irmãos, o tamanho da tribulação que esse seu amigo, inimigo íntimo propôs sobre a sua vida, Davi ainda assim não teme, como ele temia lá no início do Salmo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós começamos a orar, Deus renova a nossa confiança. Quando nós começamos a clamar ao Senhor por algo, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, e quando a nossa oração vai terminando, nós vamos vendo claramente que houve uma mudança de rumo em nossa oração, do desespero pela tribulação, do medo da adversidade, do terror pela notícia ruim que nos chegou. Aquilo tudo é transformado então num bálsamo de paz, de esperança e de graça. Somos envolvidos no final das nossas orações, envolvidos por um manto de paz do Senhor, e terminamos a oração, meus irmãos, diferente do que começamos, pois começamos, meus irmãos, pisando no campo da incredulidade, no campo, meus irmãos, do desespero, da falta de fé, de um clamor, de um coração que ali só depende de uma única pessoa, do Senhor, mas que está rateando na sua confiança. Mas conforme a progressão das nossas orações, como havia com os louvores de Davi, e percebam isso, meus irmãos, em todos os salmos, Davi pede ao Senhor que incline e ouça a sua oração. Davi diz para o Senhor que ele está passando por um momento de terror, há medo no seu coração, a tribulação é grande, seus inimigos são poderosos, e quando nós vamos chegar no final de cada salmo de Davi, nós vamos ver Davi exaltando ao Senhor e dizendo: mas em Ti eu deposito a minha confiança, de Ti eu sei que vem o refrigério, do Senhor eu sei que vem a salvação. E ele sempre termina os seus salmos dizendo assim: eu confio no Senhor e espero a Tua resposta para a minha situação. Isso é, meus irmãos, muito parecido com as nossas orações. O salmista então ele lança sua vida aos cuidados do Senhor, como um filho, por exemplo, pulando no colo do pai em uma piscina funda e confiando que será seguro. Assim também somos nós, meus irmãos. Somos nós.
Muitas vezes oramos por uma situação e a resposta não vem no dia seguinte. E continuamos a orar e a resposta não vem no dia seguinte. E continuamos a orar e parece que a resposta não vem. E continuamos a orar, porque o Espírito nos conduz a confiar em Deus. O Espírito nos conduz a estabelecer esse elo, essa relação, a exercitar a aliança no sangue do Cordeiro feita sobre as nossas vidas, confiando que Deus, meus irmãos, não importa se será amanhã, 2 dias depois, 1 mês depois, 1 ano depois, mas confiando que o Senhor trará a resposta à nossa petição. Meus irmãos, podemos extrair desse texto, desse salmo, 2 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, meus irmãos, que situações de dor e de desespero não são resolvidas por nós. Nós não temos a capacidade, e muitas vezes a dor é tão grande, a tribulação vem com tamanha força, que não temos a capacidade psicológica de resolver, ou de pelo menos começar a tentar resolver alguma situação. E nesses momentos, meus irmãos, o melhor que temos a fazer é silenciar diante dos homens e clamar diante de Deus. Colocar diante dele a nossa aflição, a nossa dor, o nosso desespero, manifestar diante dele, meus irmãos, que o único que pode nos trazer consolo e sustento no momento de aflição é Ele, ninguém mais. Ninguém mais. Homens ficam felizes com o advento de governos, de autoridades, mas, meus irmãos, nenhum governo terreno proporciona felicidade a ninguém. Nenhuma autoridade terrena é capaz de trazer alegria aos corações. O único é o Senhor. Só Ele pode trazer alegria em nosso coração, mesmo quando nós estamos passando por um momento de profunda tristeza. Só o Senhor pode mudar essa circunstância. O que podemos fazer, meus irmãos? A melhor coisa que nós podemos fazer nestas situações é aguardar no Senhor, é esperar em Deus. Porque a resposta, meus irmãos, a resposta às nossas orações nós já temos. Talvez não essa resposta que a gente tanto quer, para que Deus resolva os nossos problemas, para que Deus resolva a nossa aflição, para que Deus milite na nossa batalha, para que Deus, como o general que as Escrituras dizem que Ele é, para que Deus vá à frente da batalha e então vença essa guerra por nós. Não, meus irmãos, a principal guerra já foi vencida quando Cristo pisou na cabeça e esmagou a cabeça da serpente. Porque não há, meus irmãos, os nossos inimigos não são carnais, são espirituais. E o nosso inimigo já foi derrotado no Calvário, já foi derrotado na ressurreição de Cristo, quando Ele venceu a morte. E, meus irmãos, que bela notícia recebemos do Senhor Jesus, porque com Ele nós também vencemos. Com Ele nós também, meus irmãos, triunfamos sobre principados e potestades. Quando Paulo escreve sua carta aos Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo deixa bem claro que a igreja ela é vencedora como Cristo é. Quando Paulo ora ao Senhor lá para os Efésios, quando ele diz: Senhor, abra os olhos do coração dos Efésios, para que eles possam enxergar a sua vocação, para que eles possam manifestar essa vitória no madeiro, manifestar essa vitória sobre a morte na ressurreição de Cristo. E então, da mesma forma que Cristo pisou na cabeça da serpente, da mesma forma que Cristo colocou principados e potestades debaixo dos seus pés, a igreja também faça isso. Como Cristo fez, meus irmãos. Principados e potestades estão debaixo dos nossos pés. Não por nossa causa, mas por causa daquele que por sua vida, morte e ressurreição nos guiou para a vitória eterna. A maior confiança que essa, meus irmãos, apesar das tribulações desse mundo,
apesar das dores dessa terra, apesar das traições, apesar das contendas, apesar, meus irmãos, de algum momento da falta de dinheiro, apesar, meus irmãos, de algum momento, de alguma tribulação por conta de doença, por conta de alguma situação familiar, apesar, meus irmãos, das más notícias desse mundo, nós temos uma notícia, meus irmãos, que vem sobre toda e qualquer notícia, que Jesus Cristo nos salvou. Nos salvou. E não nos salvou, meus irmãos, não nos salvou para sermos a princípio vitoriosos nessa terra, mas nos salvou, meus irmãos, para uma vitória eterna. E por isso as Escrituras dizem que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque eu, como cabeça da igreja, eu, como Senhor da igreja, venci o mundo, e a minha noiva comigo também venceu o mundo. Assim, meus irmãos, que nós possamos todos os dias, independente do que aconteça, independente da situação terrena em nossas vidas, nós possamos então louvar ao Senhor em confiança e esperança de que um dia todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais inimizades, não haverá mais traições, não haverá, meus irmãos, mais o mal, o pecado habitando entre nós, porque nós fomos colhidos pelo Senhor como um grande jardim que é regado, plantado, adubado, que é cuidado pelo Senhor. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado por Tua palavra, porque ela é fonte de renovo em nosso coração. Quando lemos a Tua palavra, Senhor, nos alegramos, porque o Teu Espírito renova em nosso coração a esperança, a fé e o amor. Portanto, ó Deus, que a Tua palavra, como diz o salmista, ela fique, Senhor, guardada no nosso coração, para que nós possamos sempre estar com a nossa mente renovada na Tua presença. Pedimos a Ti, Senhor, pedimos a Ti nesta noite o conforto e o consolo nos momentos de tribulação, e que a nossa esperança e a nossa confiança seja sempre renovada por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.